Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este colóquio sobre o bicentenário da independência brasileira, reflexões e perspectivas. O meu nome é Ana Mónica Fonseca, sou diretora do SEI. Juntamente com o CIES do ISCTE, somos as instituições, unidades de investigação que acolheram esta iniciativa. Tenho aqui do meu lado direito a Patrícia Vasconcelos. Eu já avisei, hoje estou-me a esquecer dos sobrenomes de toda a gente, portanto peço desculpa desde já. E o João Pires, os dois responsáveis pela ideia que surgiu na partida de organizarmos este evento, que nos vieram falar comigo e com a professora Maria João Vaz do CIES, que abraçámos esta ideia e que muito nos agradou esta iniciativa e o apoio que nos deram. Já lhes passo a palavra. Quero-vos desejar as boas-vindas então a este primeiro dia de trabalho. Hoje teremos um dia cheio, amanhã outro dia cheio. Acho que vai ser uma boa oportunidade para realmente refletirmos e pensarmos sobre o que é o Brasil, não só o Brasil de há 200 anos atrás, não só o Brasil dos últimos 200 anos, mas também um pouco aquilo que esperamos que seja o Brasil do futuro e, portanto, ter aqui esta ideia não só de uma reflexão para trás, mas também de tentar pensar no futuro e nas perspectivas que aqui vêm. Estas minhas palavras iniciais são meramente de agradecimento, sobretudo, não é? Portanto, agradecer ao CIES a parceria e o apoio que deram também nesta organização, agradecer à Casa do Brasil, que se juntou à iniciativa e que organizou uma exposição que nós temos e que vos convido desde já todos a irem visitar na hora do almoço, não é? Durante os trabalhos. A exposição está muito boa, mas ainda assim conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, visitar a exposição que está aqui embaixo na sala de exposições do piso 1, portanto, no piso abaixo de onde nos encontramos. E agradecer também à Biblioteca do ISCTE, que organizou uma exposição bibliográfica que está em exposição na montra e julgo que na entrada da biblioteca e que está também muito interessante. Vocês têm ali em cima à entrada este catálogo dos livros e das monografias que abordam questões relacionadas com a temática da história do Brasil e que foram ou escritas ou às vezes são algumas teses defendidas aqui no ISCTE, mas também dentro do acervo bibliográfico da biblioteca que estão disponíveis. Como eu dizia, hoje vamos ter um dia em cheio. Vamos começar com a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Dr. Augusto Santos Silva. Dr. Santos Silva não pode estar presente devido a compromissos com o calendário, relativos ao calendário parlamentar, mas enviou-nos uma mensagem, uma intervenção, um keynote speech que iremos emitir de seguida e depois iremos ter então 3 painéis ao longo do dia sobre as políticas que formaram o Brasil. Depois almoçamos, a seguir ao almoço temos a independência para quem? Uma reflexão acerca da realidade e do impacto mais direto da independência brasileira e da evolução do Brasil, e depois, no final, um painel sobre o Brasil atual e as relações internacionais. O dia da manhã é um dia muito especial. Eu acho que não me levem a mal os oradores de hoje, mas eu acho que é muito bom termos tido também esta possibilidade de fazer um call for papers e de ter aqui jovens investigadores recém-doutorados ou doutorandos a apresentar as suas investigações e o seu trabalho, que serão então os painéis de amanhã, e teremos ao final do dia, a partir das 17 horas, a conferência de encerramento com o professor Davison Belém Lopes. Mais uma vez quero agradecer a vossa presença, agradecer estarem aqui, agradecer muito ao João e à Patrícia todo o apoio, toda a iniciativa, toda a energia que deram para que isto se concretizasse. Algumas dores de barriga, né? Alguns nervos que também fazem parte e que nos ensinam muito, mas muito obrigada por eles. Agradecer também muito ao staff, aos nossos colegas do Centro de Estudos Internacionais, a Sara, a Cláudia, a Rita Alves e a Sofia Rocha, que são do CIES, que nos deram um apoio também muito importante a tratar de toda a logística e de todo o apoio, que durante estes 2 dias nos vão aqui apoiar. E pronto, sem mais demoras e agradecendo, passo a palavra à Patrícia para dizer alguma coisa também. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Vasconcelos, eu sou doutoranda no SEI, Centro de Estudos Internacionais. Também só quero agradecer, primeiro, a professora Ana Mônica e a professora Maria João por terem acolhido a minha ideia, o João por ter embarcado comigo nessa, porque é um trabalho muito árduo, mas vai ser muito recompensador, eu tenho certeza. A minha motivação para organizar esse evento foi muito por 2 coisas. Os 200 anos do Brasil, não é todo ano que a gente faz 200 anos, portanto, eu acho que
é uma data muito relevante para a nossa história. E 2, porque eu não estava no Brasil e eu me senti nessa vontade, necessidade de fazer algo para o nosso país, fora do nosso país. Eu acho que essa foi a minha motivação e eu estou muito agradecida que se concretizou. E agora estou aqui para escutar e para aprender com todos vocês. Então, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a todos os palestrantes que nós convidamos por estarem aqui. Muito obrigada aos jovens investigadores que nós vamos ter discussões boas amanhã. E é isso. Muito obrigada a todos. E agora o João vai falar um pouquinho também. Bom dia a todos. Sou João Pires, sou doutorando em História aqui no SCTE, pelo CIES. Queria agradecer primeiramente a Ana Mônica por ter acolhido a ideia da Patrícia, que eu embarquei junto com ela nessa ideia. E a Maria João, que não está aqui, mas também agradecer pelo grande apoio dela. Agradecer a todos os conferencistas que aceitaram o nosso convite e que estão cá conosco. Ainda não estão aqui todos, mas nomeadamente o Alexandre Morelli, o Tamis Parron e a Ana Flávia. Obrigado a todos. Queria agradecer também especialmente à Casa do Brasil por ter aceitado o desafio que eu fiz a vocês de montar essa exposição aqui, que está no piso 1, que convido a todos a assistirem e a visitarem a exposição. Acho que é muito importante, principalmente com essa importância que a nossa comunidade brasileira ganhou aqui em Portugal. Somos a maior comunidade imigrante aqui no país. E acho que é muito importante ocuparmos esses espaços e contarmos a nossa história, contarmos as nossas demandas e aparecermos. Acho que é muito importante ocuparmos esse espaço e a Casa do Brasil fez um trabalho incrível aqui embaixo. Eu queria agradecer por aceitarem esse meu desafio dessa história que estamos contando aqui em conjunto. E queria convidar todos a estarem conosco tanto hoje quanto amanhã, porque acho que vamos aprender muito, vamos refletir muito e vamos compreender melhor o que é o nosso país e o que é o Brasil nesses 200 anos. Obrigado a todos. Bom, então, sem mais demoras, convido-vos então, vamos pôr a intervenção do Dr. Augusto Santos Silva. Obrigada. Caras e caros colegas e amigos, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, desejo agradecer-vos o convite para participar nesta sessão de abertura do colóquio que organizam sobre o bicentenário da independência do Brasil e as relações entre o Brasil e Portugal. E agradeço também a disponibilidade para que eu pudesse intervir desta forma, visto que no dia em que se realiza o colóquio eu estarei no estrangeiro em viagem oficial. O meu ponto de vista para analisar as relações entre Portugal e o Brasil é duplo. Por um lado, é um ponto de vista que combina naturalmente uma abordagem analítica e uma abordagem normativa. Eu estou sobretudo interessado, dadas as funções que presentemente ocupo, em pensar sobre o presente e o próximo futuro das relações entre os dois países, mas não ignoro, como se dizia no Talmud de Babilónia, que o futuro tem sempre um longo passado. E, portanto, pensar também no passado capacita-nos para olhar prospectivamente. E o meu segundo ponto de vista é este. O passado e o presente fazem-se de factos, fazem-se das estruturas que resultam da ação humana e contextualizam a ação humana, mas faz-se também de representações, de narrativas, de mitos, de símbolos, de convicções e de crenças que nós temos acerca dos factos. E quando tratamos de assuntos como os processos de independência dos nossos países ou o lugar e o papel dos nossos países no mundo, as convicções, as representações, as narrativas e até os mitos devem ser considerados. E, portanto, eu tentarei olhar não só para os factos, como também para as representações sobre os factos, porque elas são também muito importantes para orientar a nossa ação. Este ano de 2022 tem sido justamente um ano muito interessante para revisitar alguns dos mitos, designadamente alguns dos mitos que persistem sobre a independência do Brasil. Há vários livros, sobretudo de colegas brasileiros, que têm revisitado esses mitos ao redor da independência do Brasil e que têm posto em causa, de forma analiticamente muito fundamentada, uma certa representação hegemónica sobre o processo de independência do Brasil.
Uma representação que poderia ser descrita assim. Havia um Império Português, o rei de Portugal teve que abandonar o país na sequência das invasões francesas, refugiou-se no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tornou-se durante vários anos a capital do Império Português. Em 1815 passou a considerar-se que esse império se organizava como o Reino Unido de Portugal e do Brasil. E em 1820, uma revolução liberal em Portugal veio pôr a questão de o rei dever regressar à sua pátria, coisa que Dom João VI acabou por fazer, mas o seu filho primogênito, herdeiro da coroa, decidiu ficar no Brasil. Há a célebre declaração do Eu Fico, seguida depois de um processo bastante rápido, que em setembro de 1822 culmina no célebre grito do Ipiranga, independência ou morte, e na proclamação da independência do Brasil, a que as Cortes de Lisboa reagiram com alguma bonomia, certamente que protestaram, mas esse protesto não foi demasiado grave, e 3 anos não eram passados quando, em 1825, um tratado entre Portugal e o Brasil reconheceu a independência do Brasil, a que se seguiu um período longo de 2 séculos, no qual os 2 países foram consolidando relações de grande fraternidade. Esta representação, que eu caricaturei um pouco, é uma representação que tem sido consistentemente posta em questão pela investigação histórica mais recente, que mostra que o processo de independência do Brasil foi bastante mais complexo e que a alternativa que acabou por triunfar, essa independência preservando a sucessão dinástica, porque o Brasil prossegue na forma de monarquia e o novo imperador, Dom Pedro I do Brasil, é o herdeiro da dinastia dos Braganças, que essa forma que assumiu a independência do Brasil não era a única possível, não foi a única tentada, mas foi a que permitiu, consagrando a independência e a formação de um novo país, preservar a estrutura de dominação social que já vinha do tempo da colonização. Esta análise, esta investigação sobre os mitos fundadores da independência do Brasil é muito importante, é muito necessária e, aliás, não põe em causa também o que há de singularidade nesse processo. Porque, de facto, o Império Colonial Português é o único império colonial conhecido cuja capital, durante vários anos, esteve numa colónia, não na metrópole, e é evidentemente singular o processo que leva a que o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, herdeiro do trono de Portugal, tivesse sido também rei em Portugal, como Dom Pedro IV, e tivesse sido em Portugal o primeiro rei liberal. Portanto, nós podemos abandonar os mitos, podemos complexificar as nossas análises e representações sobre a nossa história, sem que isso signifique qualquer menosprezo por aquilo que também significa a singularidade da nossa própria história. 2022 também poderia ser, tem-no sido, embora menos, uma ocasião propícia para revisitar outro mito muito persistente acerca da independência do Brasil e das relações que essa independência do Brasil tem com a anterior colonização portuguesa. Refiro-me ao mito segundo o qual todos os problemas estruturais do Brasil de hoje têm uma única origem e uma única razão de ser: a colonização portuguesa. É um mito que, como todos os mitos, tem uma parte de verdade, porque são evidentes os traços estruturais que vêm da colonização e que persistem na independência, a escravatura, a oligarquia, a dominação, o extrativismo, mas tem também uma parte de fantasia, porque ela significa, por um lado, uma desresponsabilização
das estruturas e da cultura brasileira, pela sua própria história como país independente. E, por outro lado, também significa muitas vezes uma projeção anacrónica no passado de elementos, concepções ou valores que são os do nosso presente. Insisto nestes aspectos apenas para salientar que se espera muito da investigação e dos colóquios como este, em que a investigação pode ser publicitada e debatida. Espera-se muito da investigação, dizia, em termos de uma melhor compreensão da nossa história, desse longo passado que o futuro também tem em si. Isto quanto, digamos, às questões relativas à nossa genealogia e à genealogia das nossas relações bilaterais. E eu creio que a nossa responsabilidade como académicos é justamente fugir a esta dialética de mitos cruzados ou de representações simplificadoras da realidade, que, por exemplo, muitas vezes nos faz oscilar entre uma representação tardo-luso-tropicalista das excelências do relacionamento entre Portugal e o Brasil e, do outro lado, esta imputação constante de todas as responsabilidades pelos problemas do Brasil ao colonizador português, ou que nos faz oscilar entre a retórica persistente de que, por qualquer essência indiscutível, o Brasil e Portugal representassem necessariamente nações irmãs, e também, do outro lado, a ideia de que qualquer elemento de ligação entre os portugueses e os brasileiros deve ser denunciado porque deve ser denunciado apenas como manifestação dessa retórica. As coisas são sempre bastante mais complexas e as representações devem ser sujeitas à nossa indagação analítica. A verdade é que há traços de ligação entre os dois países. A verdade é que Portugal e o Brasil têm uma comunidade linguística, têm uma história partilhada e têm uma proximidade cultural e social, e esses traços, a comunidade linguística, a partilha da história e a proximidade social e cultural, são traços que contam, e que contam muito, mas não contam tudo, não bastam para afirmar um relacionamento bilateral benéfico para os dois países. São precisos outros fatores. E eu queria, para terminar, referir-me a esses fatores e ao que nós podemos e devemos fazer em relação a cada um deles. Para mim, há 5 fatores essenciais para que todas essas características partilhadas possam ser transformadas em vontade e ação da parte das autoridades e das sociedades civis, quer do Brasil, quer de Portugal. Um primeiro fator tem a ver com a mobilidade entre as pessoas, um segundo fator é de natureza cultural, um terceiro fator é económico, o quarto tem a ver com a institucionalidade democrática e, finalmente, um último tem a ver com o nosso papel, o papel de cada um no mundo e a forma como podemos cooperar no mundo uns e outros. Quanto à mobilidade, pois evidentemente que há historicamente uma grande circulação de pessoas entre Portugal e o Brasil, fluxos migratórios que umas vezes prevalecem na direção de Portugal para o Brasil, outras vezes prevalecem na direção do Brasil para Portugal. Nós temos hoje instrumentos muito importantes para organizar e facilitar esses fluxos, a Convenção de Proteção do Talento Ibero-Americana e, sobretudo, o Acordo de Mobilidade, a CPLP, mas não devemos esquecer que o instrumento mais importante é aquele que se situa do lado das políticas de integração da comunidade portuguesa no Brasil e de integração da comunidade brasileira em Portugal. E aí podemos fazer muito.
Temos feito muito e podemos fazer mais. Quanto ao fator cultural, bom, começo por um simbolismo, porque os símbolos são muitíssimo importantes, e o simbolismo é este: vamos poder finalmente entregar o Prémio Camões ao Chico Buarque de Holanda, que um fanatismo sem nome, um sectarismo sem nome, tinha impedido até agora de se fazer. E, como sempre foi vontade de Portugal, esperamos que agora, em Lisboa, Chico Buarque de Holanda possa receber presencialmente o Prémio Camões que lhe foi atribuído já há alguns anos. É um simbolismo. As trocas culturais entre Portugal e o Brasil são importantes, não devem ser desvalorizadas, não deve ser desvalorizada a influência da produção audiovisual brasileira em Portugal, mas também a influência da literatura portuguesa no Brasil, a influência, os cruzamentos em termos de cinema, de pensamento, de artes plásticas, do trabalho conjunto de fundações e outras instituições culturais e, mais uma vez, tudo isso pode e deve ser incrementado, designadamente através de uma ligação mais forte entre o Instituto Camões, em Portugal, e a Rede Brasil, na América. Quanto ao fator económico, há muito que ainda se pode fazer no que diz respeito à remoção de barreiras alfandegárias e não alfandegárias e à troca de investimentos. Há experiências bem-sucedidas na cooperação económica entre Portugal e o Brasil. Por exemplo, o cluster aeronáutica em Portugal deve muito a essa cooperação, mas também há experiências mal-sucedidas. E, portanto, nós devemos facilitar o investimento, mas não devemos dirigir o investimento. Essa parece-me ser a orientação mais importante no que diz respeito a este plano económico. No que diz respeito agora à defesa da institucionalidade democrática, pois é um desafio que ambos os países têm. Não desvalorizo também a importância desse desafio para Portugal. Para o Brasil, ela parece-me evidente. E estou a falar, evidentemente, não só da luta contra a desinformação, como da reconquista de partes muito importantes das nossas populações que sofrem de desafeição, de desafiliação face às instituições democráticas e de perseverança no fortalecimento das instituições das nossas duas democracias. E, finalmente, no que diz respeito à política externa e ao nosso lugar e ao nosso papel no mundo, pois aí também há áreas em que nós podemos cooperar muito mais. O Brasil pode investir mais na CPLP e a CPLP precisa de mais investimento do Brasil nela. O Brasil pode investir mais no espaço ibero-americano e o espaço ibero-americano beneficiará desse maior investimento brasileiro. Estou a falar de investimento político e diplomático, bem entendido, como Portugal tem servido e pode continuar a servir e servir cada vez mais como um bom ponto de ligação entre o Brasil e a Europa e, em particular, entre o Brasil e a União Europeia. A triangulação Portugal-Angola-Brasil parece-me ser, no plano trilateral, uma avenida que devemos percorrer com determinação. E, no que diz respeito ao relacionamento bilateral, pois bem, Presidente Lula, estamos à sua espera. Muito obrigado. Uma excelente intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, sem dúvida. Não esperávamos outra coisa, foi por isso também que sabíamos que ele, sendo o nosso convidado, seria sem dúvida um ganho para nós. Terão certamente ouvido que o Presidente Lula estará em Portugal para a próxima semana, portanto 17 e 18 ou 18 e 19 de novembro. Não sei exatamente qual é que será o programa, que tipo de encontros e de visibilidade é que, e de abertura ao público, não é? Que conseguiremos ter, pois, mas acho que será sem dúvida um bom follow-up deste nosso evento. Estava tudo combinado, na verdade. E portanto, acho que foi excelente. Infelizmente não temos, não sei se querem algum debate, alguma questão sobre isto, não sei, é um pouco ingrato estar a fazê-lo sem o orador aqui. Portanto, convido-vos, se calhar, a fazermos esta troca de ideias. Nós temos um intervalo agora, não é? Temos uns 10 minutinhos
entre esta sessão e o primeiro painel, portanto podemos conversar um pouco, não muito longe, não vou muito longe para depois não perdermos muito as horas, mas retomaremos então às 11 com o primeiro painel sobre as políticas que formaram o Brasil, onde temos o professor Tamis Parron, a professora Ana Cristina Araújo e a Sarita Mota aqui connosco, e portanto até já e obrigada por estarem. Daqui a 10 minutos que recomeçamos.